falasse todas as línguas da terra, mas se o amor não tivesse, seria um sonho que voa, um símbolo que soa. E se tivesse as profecias, conhecesse todas as línguas, possuísse a fé que transportasse montanhas, mas se o amor não tivesse, seria um nada, porque o homem nada vale se não amar. Seria um nada, porque o homem nada vale se não amar. Distribuísse entre muitos os meus bens e o meu corpo desce para a chama, mas se o amor não tivesse, nada seria. Passarão as profecias e também todas as línguas, a ciência um dia acabará, mas o amor nunca passará, porque tudo crê e tudo espera, tudo cobre, tudo sofre, e o próprio bem não procura, mas vibra só com a verdade. Só com a verdade. Se eu falasse todas as línguas da terra, mas se o amor não tivesse, seria um sonho que voa, um símbolo que soa. E se tivesse as profecias, conhecesse todas as línguas, possuísse a fé que transportasse montanhas, mas se o amor não tivesse, seria um nada, porque o homem nada vale se não amar. Boa noite a todos. Estamos em mais um momento reunidos pelo canal do YouTube Casinha Belém, nesse momento de prece, onde temos a oportunidade de criarmos esse ambiente, né, que extrapola os ambientes de apenas um estado, de apenas um local, fazendo essa rede amorosa de prece em benefício de todas as famílias que acompanham de alguma maneira o canal, de todos aqueles que estão procurando
um momento como esse para justamente termos essa ligação maior com Jesus e com a espiritualidade amiga. Então, que estejamos na noite de hoje, nesse contato amoroso, através do coração amoroso de Jesus em nossas vidas, da espiritualidade amiga e de sua mãe, Maria Santíssima, que incansavelmente sempre traz seus espíritos de luz para poder estar junto a cada um de nós, nos acompanhando em momentos como esse, que é um momento de prece, um momento de oração, onde temos essa possibilidade de estarmos reunidos através desse ambiente virtual, fazendo bom uso da internet. Estamos ainda nas nossas casas, em ambiente virtual remoto, presencial remoto, aliás, a nossa Casa Belém, Casinha Belém, a Casa em Ibaté, a Casinha em Ibaté, e o grupo assistencial Nina Aroeira, que é o Gana de Campinas, também fazendo essa composição que favorece o momento de prece. Então, que possamos juntos criarmos esse ambiente que é tão importante para os tratamentos que se seguem ao longo desse período que estamos virtual, né? Mas virtual unicamente pela nossa presença, porque para a espiritualidade não há barreiras nem de tempo e nem de espaço. E que já vimos ao longo desse período todo, desde o ano passado, que o efeito dos tratamentos, né, que são orientados e aí acompanhados aqui pelo momento da prece, eles têm um efeito semelhante ao momento presencial. Então, tudo depende muito daquilo que nós colocamos à disposição no nosso coração, para que, de fato, a espiritualidade amiga possa estar presente, trazendo todos os benefícios de estarmos juntos fazendo essa prece, trazendo o momento do passe, trazendo fluidificação de nossas águas, e, enfim, deixando o nosso coração à disposição para que esse, digamos que, benefício maior da espiritualidade possa chegar aos nossos lares. Então, nesse primeiro momento, a gente sempre costuma orientar para que a gente já vá ambientando, né, o nosso lar para receber os benefícios da noite de hoje. Então, é importante que a gente já busque, né, a água, de repente, se a gente tem intenção de fluidificá-las, se for possível, colocar flores, enfim, criar o ambiente exterior para que seja favorecedor e também entrarmos, a partir de agora, nesse momento de reflexão que é importante para o dia de hoje. Como o primeiro vídeo, o formato da prece, ele sempre traz vários vídeos para que a reflexão, né, a palavra da noite de hoje, ela seja refletida de várias maneiras. Então, os vídeos, eles são recursos que aprofundam o tema da noite de hoje e nos trazem o ponto de vista muito importante de palestrantes já reconhecidos, né, de mensagens lindas e que vão assim criando esse clima de reflexão que é muito importante para a palavra da espiritualidade que se faz logo em seguida quando fazemos juntos aqui o Pai Nosso. Então, temos essa possibilidade de assistir, né, complementos das mensagens através dos vídeos que vão sendo exibidos de várias maneiras. Então, esse nosso primeiro vídeo, ele abre de uma maneira mais vinculada ao público, digamos que infantil, mas que traz mensagens para nós esclarecedoras, né? São as primeiras, o primeiro contato que a gente tem com a mensagem da noite de hoje, através de um vídeo de animação. Atende ao público infantil, mas acaba, na realidade, sendo gratificante para todos nós, porque aí já nos aponta a mensagem da noite. E nós vamos assistir essa animação, que faz parte desse conjunto de histórias bíblicas, que até então destinadas para criança, mas, enfim, alimenta a todos nós, né? E é o vídeo que fala assim, a história bíblica
que é sobre a conversão de Saulo. Então, na noite de hoje, vamos ter, né, essas mensagens alusivas a esse grandioso médium, né, em que para nós trouxe mensagens que são vivas no momento atual. Então, o apóstolo Paulo, ele já começa a ser esse tema, né, tratado da noite de hoje, nesses aspectos que nós vamos refletir a respeito das mensagens que vão ser conduzidas na noite de hoje, então, através dessa primeira animação. Paulo. Saulo era um líder religioso judeu que perseguia e prendia os cristãos. Certo dia, Saulo estava a caminho da cidade de Damasco. Quando uma luz brilhante o cercou e o derrubou do cavalo. Naquele momento, ouviu uma voz que lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, apavorado, perguntou: Quem é o Senhor? A voz lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Lá saberá o que você irá fazer. Os companheiros de Saulo ficaram mudos de espanto, ouvindo a voz e não vendo ninguém. Saulo levantou-se e, abrindo os olhos, descobriu que estava cego. Foi então conduzido até a cidade, onde ficou 3 dias orando. Morava na cidade de Damasco um cristão chamado Ananias. Jesus falou com ele: Vá até Saulo e ore com ele. Ananias teve medo e disse: Mas ele é o homem que persegue e prende os cristãos. De agora em diante será meu discípulo e anunciará as boas novas do meu evangelho. Ananias foi ao encontro de Saulo. Orou por ele. Na mesma hora, escamas caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Saulo se converteu ao cristianismo e passou a se chamar Paulo. Foi batizado e tornou-se discípulo de Jesus. Paulo tornou-se um grande apóstolo do cristianismo. Pregava a palavra de Deus nos templos, nas casas e nas praças. Muitas pessoas aceitaram suas palavras. Porém, outras, que o conheceram quando ainda era um líder religioso judeu, ficaram revoltadas e quiseram apedrejá-lo até a morte. Paulo teve que fugir no meio da noite, escondido em um cesto. Paulo passou de perseguidor a perseguido, por ter se tornado cristão. Certa ocasião, ele estava pregando a palavra de Deus em companhia de Silas, na cidade de Filipos, quando foram lançados na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos, quando aconteceu um grande terremoto que quebrou as correntes que os prendiam e abriu as portas da prisão. O carcereiro, apavorado, quis acabar com a própria vida. Paulo então disse:
Não faça mal nenhum a você. Estamos todos aqui. Não fugimos. O carcereiro, maravilhado com o tremendo milagre, pediu: Senhor, o que é necessário para me salvar? Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Paulo foi um apóstolo corajoso e dedicado. Fez viagens por toda a Europa e Ásia, pregando os ensinamentos de Jesus. Por terra ou por mar, não havia distância ou dificuldade para Paulo. Foi um verdadeiro herói da fé. Novamente, boa noite a todos. Que a luz desse nosso amado Mestre Jesus possa estar resplandecente sobre nossos lares, alimentando as nossas boas intenções e principalmente nos auxiliando a termos essa continuidade dos nossos tratamentos. Ou então, para quem está assistindo pela primeira vez a prece, ter a possibilidade também de dar sequência, e de fluidificar suas águas, se assim desejar, e podermos criar, digamos que essa rede amorosa que acaba tornando, digamos que nos fortificando no Evangelho, no momento de Evangelho no lar. Então, o dia de hoje, as nossas casas, que estão ainda em momento à distância, aproveitamos o dia de hoje, de segunda-feira, para darmos continuidade aos tratamentos que até então são orientados por ambas as casas, tanto aqui em Belém como em Ibaté. Então, no dia de hoje é importante criarmos essa ambientação. O que significa isso? Oferecermos água, se assim desejarmos, para podermos fluidificá-las a partir desse momento, e principalmente no momento em que for rezado o Pai Nosso, onde juntos estaremos aqui reunidos, todos nós, através desse meio virtual, termos essa possibilidade de pedirmos a fluidificação das nossas águas. Então, você pode colocar um copo com água para que assim que termine a prece você poder consumi-lo, poder tomar água de beber, Poder, de repente, oferecer uma garrafa com água para ser consumida ao longo da semana, poder, de repente, fluidificar a água para alguém que você sabe que está necessitando de medicação espiritual, ou porque está adoecido fisicamente, ou emocionalmente, ou mentalmente, adoecido. E aí temos essa possibilidade, no momento de estarmos fazendo o Pai Nosso, oferecermos, para que nosso coração possa estar ativo, sentindo a presença da espiritualidade amiga e trazendo esse benefício da fluidificação das nossas águas. Também no momento do Pai Nosso, nos colocarmos à disposição para receber o passe espiritual. Imaginarmos essa luz de Jesus adentrando na nossa casa e aí nos colocarmos nessa atitude para recebimento do passe espiritual. Para quem está fazendo o tratamento da sala de saúde, que recebeu a orientação através do atendimento espiritual para dar continuidade na sua sala de saúde, também hoje, além da fluidificação das águas, é importante a fluidificação do seu lençol, do lençol que você vai usar no dia de quarta-feira, de acordo com as orientações que você recebeu no momento do atendimento, agora, nesse momento, atendimento online, tá bom? Então, é importante que a gente fique atento a dar a sequência aos nossos atendimentos. Também hoje é dia de fluidificação das águas e receber o passe espiritual para quem faz o tratamento da desobsessão. É importante também, no momento do Pai Nosso, e entrarmos digamos que nesse processo de reflexão através dos vídeos, das mensagens que são lidas, Isso tudo é um momento de preparação para podermos estar recebendo a espiritualidade em nossas casas, que com certeza já se fazem presente, e aí termos essa possibilidade
de receber os benefícios dessa ligação amorosa que acabamos fazendo. Também, somente mais um lembrete, que é importante para que nós, além de criarmos esse ambiente que é favorecedor para todos nós, nossa família, as pessoas que assistem junto conosco, é importante sempre lembrarmos que a nossa casa também se torna um local de acolhimento a nossos irmãos já desencarnados, né, que já faleceram, e que muitas vezes são trazidos à nossa casa, ou então eles chegam de alguma maneira para receber a luz do amparo, do auxílio, e assim, no momento da prece, no momento do Pai Nosso, serem conduzidos, serem levados para tratamento, para os hospitais, né, para poder se refazer, para poder seguir essa jornada no mundo espiritual, sob a luz da espiritualidade amiga, que vai, com certeza, prover o que há de maior necessidade para cada um deles, né? Então, que possamos, assim, também oferecer os nossos lares, né, na maneira em que sentimos, né, no nosso coração, esse desejo de estarmos oferecendo o que de melhor há em nós, para que a espiritualidade possa fazer sempre muito bom uso. E com certeza irá fazer. Então, no momento da prece do Pai Nosso, pensem nos seus entes queridos, né? Naqueles que estão adoecidos, que necessitam, né, de medicação espiritual, né, na sua família, em você, enfim, nas pessoas que você ama. Então, ofereça um momento como esse para que juntos possamos criar essa rede amorosa e infinita, porque pode chegar em qualquer local, digamos que desse nosso planeta, né? Então, nesse momento, nós vamos assistir um pequeno vídeo que dá mais algumas orientações a respeito dos tratamentos que são importantes nós darmos continuidade ou então voluntariamente iniciarmos na noite de hoje. Para você que sente essa necessidade de voluntariamente fazer sua sala de saúde, né? Seguir com a prece, também entre em contato com trabalhadores da casa, deixe seu recado no bate-papo aqui do canal YouTube, para que as casas possam entrar em contato com você, se assim você achar necessário, né, para que realmente possa ter uma orientação mais adequada e aí, de fato, ter um acompanhamento que a gente tem chamado de atendimento espiritual online. Então, se assim você necessitar, sentir no seu coração essa necessidade, deixe contato no nosso bate-papo aí do canal, para que a gente peça orientação para algum trabalhador da casa, para que possa realmente ser encaminhado para atendimento online. Então, fiquemos com esse vídeo sobre orientação dos tratamentos na noite de hoje. Boa noite, amigos. Hoje eu vou fazer a leitura da noite. A leitura é 85, Testemunho, do livro Caminho, Verdade e Vida.
começamos com o comentário de João, capítulo 18, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Agora vem um comentário. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Continuaremos com a noite, com o trabalho de hoje, e vamos ter vários vídeos que foi preparado pela espiritualidade. Então, que fiquemos com Deus e Mãe Santíssima. Boa noite. Disse um certo sábio que, se quiseres construir um navio, não deves pedir às pessoas para que busquem madeira, não deves lhes dar tarefas ou trabalhos, deves antes falar a elas longamente da grandeza e da imensidão do mar, do oceano. Essa frase, eu acho ela muito rica, muito bela e muito pertinente ao que nós vamos falar aqui hoje, sobre esse assunto da educação e desse educador por excelência que foi o apóstolo Paulo, que entendeu que para falarmos ou para realmente contribuirmos nesta seara, antes da ação, devemos pensar na motivação que está por trás. Antes do ir ao campo, devemos também nos enriquecer do propósito, do ideal, daquilo que realmente alimenta o movimento, a ação. E essa frase, então, ela resume um pouco do que é a própria essência da educação, porque sabemos, aprendemos, com Emmanuel, por exemplo, no seu livro Pensamento e Vida, no capítulo 5, quando ele trata da educação, que a educação não é algo que tão somente se imponha de fora para dentro por meio da instrução. A educação só se processa efetivamente quando é entendida nessa linha mais abrangente que o Espiritismo nos apresenta, não simplesmente ornamentar a inteligência ou o intelecto, mas formar os caracteres, moldar o indivíduo, fazer do indivíduo uma nova versão, expressando mais dos seus potenciais divinos. A educação, para Emmanuel, só se dá quando exista uma consciente adesão da vontade, que passe então a se consagrar ao bem por si mesma, de moto próprio, por amor ao próprio bem. Quando já não há mais simplesmente uma imposição exterior, mas quando o próprio espírito então desperta para o movimento que lhe cabe fazer, realizar no dia a dia,
ao longo da caminhada. Então, falar de educação é essencialmente falar de despertar, porque a educação propriamente, quem a fará é o indivíduo, mas um dos grandes desafios e a grande motivação do educador deverá ser pensar os melhores meios de despertar o indivíduo para o que ele é, para o que ele está destinado a ser, para todos os potenciais que jazem ali nele, dormentes, em hibernação, mas que com a motivação e o despertar da vontade haverão de florescer e de frutificar. Aí o porquê de termos selecionado essa frase. Se quisermos construir um navio, mais do que orientarmos isso e aquilo outro, mais do que compartilharmos conhecimentos, designarmos tarefas e ações, falemos antes das motivações. Enriqueçamos antes o espírito com esse desejo, com esse anseio por conhecer, por navegar a imensidão do mar, a imensidão do oceano, aqui entendido como essa grandeza do universo que temos por desvendar, por conhecer. Então isso nos remonta um pouco à própria filosofia grega, lá nos seus primórdios, na sua origem, esse amor pelo conhecer, por entender as leis divinas, a lei natural. Isso nos remonta a essa ação paulina de falar longamente para nós, em vida, em ações, em palavras, da grandeza do que é o Evangelho, do que expressa a vida e a exemplificação de Jesus para todos nós. Então, acho que Paulo soube compreender muito bem essa finalidade primordial do educador, despertar para que o indivíduo, então, repleto agora, preenchido desses ideais, desses horizontes, ele possa avançar, porque só aí o indivíduo encontrará a força para superar os desafios do processo. Porque educar-se não é simples, educar-se exige uma série de, digamos, compromissos, de dedicações, paciência, perseverança, humildade, coragem, uma série de requisitos sem os quais não se avança nessa senda. Por isso a importância de preencher o coração do educando com esses requisitos. Fazê-lo amar a grandeza do que o espera, a grandeza, em nosso caso, do que o Evangelho nos descortina, a grandeza de Jesus, do seu amor. Fazer com que o Espírito deseje estar cada vez mais próximo dele, comungando com ele na seara do Evangelho. Uma vez assim enriquecido desses novos horizontes, o Espírito terá muito combustível, então, para caminhar e avançar na senda que lhe está proposta. Por isso, penso que um dos grandes papéis do educador, e Paulo, como pouco soube fazê-lo, é abrir horizontes, é lançar sementes, sulcando o solo dos corações, pelo esforço aí da tarefa árdua de cada dia, mas especialmente abrir horizontes, perspectivas, para que o espírito agora fascinado com esses novos horizontes possa se descolar um pouco das preocupações mais rasteiras da vida apenas, possa projetar o seu olhar para mais longe, não o restringindo apenas ao aqui, ao agora, ao que diz respeito à personalidade transitória, para que ele veja o projeto de maior abrangência que Jesus vem descortinar, que não é um projeto que se resume à Terra, não é um projeto que diz respeito a corpos, a personalidades, é um projeto de imortalidade, é um projeto de vida eterna, o que nós temos no Evangelho. E Paulo soube traduzir isso com tanta eloquência, de maneira tão contagiante em sua vida, que por isso talvez ele tenha conseguido tanta abrangência na sua ação, tanto alcance nos corações, porque ele realmente comprometeu a sua vida com esse projeto, o de despertar consciências para a grandeza do Cristo e do Evangelho. Traduzindo isso numa tal paixão, um tal amor por essa causa, que era praticamente impossível permanecer impassível diante daquele coração.
sentia-se envolver o indivíduo por aquelas energias, por aquela fala, por aquele testemunho, por aquela ascendência espiritual. E é mais ou menos, no caso de Paulo, ou um ou outro extremo, ame-o ou deixe-o, porque com essa sua paixão, com essa sua devoção, acabou encontrando muitas resistências também, muita incompreensão, mas, por outro lado, aqueles que sentiram-se tocados, o sentiram de tal maneira que se dedicaram também integralmente, se mobilizaram de tal forma que abraçaram aquela causa, que abraçaram aquele coração e juntos fizeram assim uma epopeia tão bela, descrita para nós no Paulo Estevão, a história mesmo a nos descrever, o que foi aquela expansão da mensagem cristã, tendo no apóstolo Paulo aí um dos seus principais divulgadores, aquele que conseguiu retirá-la de um círculo mais estreito e fazer com que ela alcançasse realmente outras culturas, outros ares, outras gentes. Por isso o apóstolo dos povos, o apóstolo das gentes. Porque ele, como pouco, soube compreender a alma humana, as diferenças, as perspectivas, as bases diversas em que ele era convidado a trabalhar, as diferentes lavouras, e soube ajustar-se, bem como ajustar ali o que era preciso para poder fazer-se entendido e para poder cativar, para poder despertar. Não sem um preço, é claro, porque a gente vai percebendo que se é uma obra tão magna, a da educação, é algo que pede muito de nós, aquilo que há de mais valioso, em verdade, de nós, de nossa parte, a consagração da nossa própria vida. E isso não é um mal, pelo contrário, é o descobrir a grande glória da vida, que é em renunciando que a gente passa realmente a conquistar, é em doando-nos ao máximo que a gente passa realmente a adquirir, a conquistar valores para a imortalidade. E ele o fez, entregou a sua vida a essa causa, com imensos sacrifícios e renúncias, mas ao mesmo tempo, que colheita farta, que frutos até hoje não colhe esse espírito que segue no labor com a mesma intensidade, com o mesmo fervor com o que fazia àquele tempo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar
seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor. Qual a lição que o apóstolo Paulo deixa para todos nós, espíritas que estamos aqui, comprometidos com o trabalho espiritual, comprometidos com a reforma íntima? O Tecelão de Tarso citou o companheiro João, evangelista, com tranquilidade e explicou, em atitude humilde: talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com o sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. Muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades. Visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites, nas viagens por mar. Já experimentei naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Essa é a lição de Paulo. Então, se tem alguém aí que está se sentindo dessa forma, sobretudo na atividade espírita, porque até hoje a gente experimenta apedrejamentos, naufrágios e lutas, você está experimentando isso na vida pessoal, então a lição de Paulo é que Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor. Bom dia para todos, bom almoço, fiquem com Deus. Conta-se que ao celebrar a primeira missa, na manhã de 29 de agosto de 1553, no alto
do Inhapuambuçu, hoje o pátio do colégio nesta capital. O eminente padre Dr. Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, considerada hoje a cidade mais importante do hemisfério sul do planeta, foi visitado pelo apóstolo São Paulo, que lhe apareceu nimbado de intensa luz. Redivivo, o amigo da gentilidade, apontou-lhe as campinas circunjacentes e lhe pediu fundasse no Planalto Piratiningano uma cidade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que se estabelecesse sobre as 4 colunas básicas do cristianismo: amor e fé, trabalho e instrução. Desde esse dia, entre o Tamanduateí e o Anhangabaú, Padre Nóbrega dá-se pressa na fundação do Real Colégio de Piratininga, distribui encargos e responsabilidades, entregando ao inesquecível e nobre José de Anchieta o magistério no setor das humanidades. Nóbrega, impressionado, pensa e pensa, recorda o encontro de nosso Senhor Jesus Cristo com o mesmo apóstolo São Paulo às portas de Damasco e delibera inaugurar as obras do Real Colégio de Piratininga na data da conversão do apóstolo, 25 de janeiro, o que sucede a 25 de janeiro de 1554, com o estabelecimento definitivo da grande instituição. Lembrando ainda a revelação de que fora objeto, entrega o ofício da missa ao reverendo Padre Manuel de Paiva, solicita de Anchieta fosse ele o acólito na grande solenidade, e ele mesmo ora e espera visões novas. Entretanto, ao invés de visões novas, ganha forças para trabalhar e trabalhar na grande fundação.
bem querer. É um solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha e se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata lealdade. Tão contrário assim é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Boa noite, amado, amada. Que nesse momento nós possamos estar bem reunidos, possamos estar bem juntinhos nesse espaço do canal da Casinha Belém, no YouTube, mas mais que isso, reunidos nessa casinha nas nuvens, vamos dizer assim, né? No espaço imaterial. Mas que, graças ao bom Deus, nós podemos estarmos juntos, conectados nesse espaço. Conectados pelo afeto, pela memória, conectados pelo espírito. Enfim, que nós possamos fazer essa grande ciranda, essa soma dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e possamos então gerar essa matéria amorosa e enviar a Jesus, nosso adorável Mestre Jesus, a Mãe Santíssima que tanto amamos nessa casa, e também que nós possamos pedir a Deus, nosso Pai, tão generoso, tão amoroso, que possa cobrir a todos nós, envolver a todos nós, enlaçar todos nós nessa grande ciranda. Essa imagem da ciranda é muito bonita, né? Todos de mãos dadas, reunindo o braço, a mão, como uma extensão do coração de cada um, e, portanto, esse laço, esse fio, perpassando todos os corações, fazendo uma grande corrente amorosa. E aí, então, fortes, porque juntos nós conseguimos reunir esse lado bom, amoroso, divino de cada um de nós, essa fagulha divina que habita em nós. Pode, então, nós demos uma pequena pausa para que a moto passasse, né? Essa fagulha divina se reúne, então, associando todos nós, quer dizer, reunindo nessa grande fogueira central. Como nos disse nosso adorável Mestre Jesus, vós sois Deus. Quer dizer, quando nos reunimos, essa essência divina brilha em primeiro plano sobre todos nós. E aí, então, nós, seres divinos, podemos, divinos porque conectados com Deus, divino porque expressando essa bondade maravilhosa de Deus que desce sobre nós essa chuva de amor
com uma constância imensa, eterna. Um amor que nunca cessa, um amor que desce grandemente sobre todos nós. Nós é que muitas vezes não percebemos, damos as costas ou não deixamos que essa luz inunde o nosso ser, mas Deus é incansável em derramar e alimentar essa fagulha que brilha em nós constantemente. Juntos, então, vamos pedir a esse Deus de amor que possa trazer respostas que tanto precisamos para as nossas dores, para as nossas dúvidas. Que Deus, Jesus, Maria Santíssima, todos aqueles que vêm em nome de Deus, todos os espíritos amigos, nossos anjos, possam nos visitar neste momento, adentrando a nossa casa, o nosso lar, e assim, retirando energias que possam estar prejudicando esse equilíbrio salutar dos nossos corpos, que possa estar encaminhando entidades que por algum motivo estão ligados a nós e atendê-las, assim como a nós, que possa então dar um encaminhamento a toda essa dor, a toda essa angústia. Nós sabemos que o nosso planeta, a Terra, ainda é um planeta muito assolado por essas tormentas, por essas dores. Somos ainda uma região escura, umbralina. Coabitamos com essa energia. E, claro, temos a chance divina, amorosa, de a cada dia ressignificar essas energias, dar um novo rumo, um novo encaminhamento. E eis o momento, esse de agora, onde nós fazemos o Evangelho no lar, ou seja, onde nós reunimos a espiritualidade encarnada e a desencarnada, para que juntos nós possamos somar essa luz divina e assim encontrar os caminhos tão necessários e tão solicitados por todos nós. Então, amado, amada, nós convidamos todos a uma prece, a um momento de oração, para que nós possamos relembrar essas palavras que Jesus trouxe para nós com tanta doçura, com tanto amor. E enquanto nós fazemos essa oração do Pai Nosso, essa prece, esse recitar desse mantra, esse criador, palavras que geram campos energéticos que nos conectam com essa espiritualidade maior, com as colunas, enfim, com o amor de Cristo por todos nós, de Deus por todos nós, enquanto nós fazemos essa oração. Nós convidamos, e a espiritualidade nos orienta assim, a que nós possamos receber o passe espiritual. Como é que isso se dá? Vamos falar um pouquinho sobre esse momento. Cada um de nós, abertos, desejosos, sedentos de receber e doar essa energia, porque recebemos essa energia amorosa que vem de Deus, de Jesus, das colônias de amor, e elas adentram o nosso ser, entram pelo nosso chakra, que fica na região da cabeça, o coronário, e vai daí descendo para os outros chakras, né, que são portais de luz, de energia em nosso ser, e aí então recebemos, e aí é como se nos iluminássemos com essa grande, maravilhosa chuva de energia, de amor que vem de Jesus, de Deus para nós. E, ao ativar todos esses chakras, nós passamos a também irradiar essa energia. É como se um raio de luz entrasse e encontrasse em nosso ser refletores, multiplicadores desse amor, ou transformadores, segundo aquilo que habita em nosso coração, em nosso ser. E aí, então, passamos a ser pequenas estrelas irradiando a energia de Deus. E então, numa troca divina, num amor imenso de Deus por nós, podemos colher parte e doar parte dessa energia. Então,
Então, amados, o passe nesse momento espiritual nada mais é do que uma grande permuta dessa energia. Em parte recebemos, em parte doamos. E assim, esse grande reservatório de ectoplasma, de energia essencial divina, ela pode ser utilizada para tantas coisas. O Cristo, a equipe crística que está no comando dessa prece, das nossas histórias, essa equipe, então, poderá levar essa energia para os hospitais, para os asilos, para as crianças em dor, enfim, para tantas situações que nós nem imaginamos. Mas a nós cabe o que, então, amado e amada? Abrir o nosso ser, o nosso coração, para que Deus se faça presente em nós. E assim, limpar todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades e preencher esses vazios espirituais. E, ao mesmo tempo, transbordar, irradiar aquilo que está em nós, sendo possível de ser doado, de ser encaminhado. E a espiritualidade, os anjos, em nome de Deus, então, utilizarão essa energia, primeiramente, trazendo um bem-estar imenso para nós, porque o acúmulo dessa energia em nós também é ruim, também nos adoece. Mas essas energias conduzidas para o local da caridade espiritual, amado, amada, isso é de uma beleza imensa. E nós, então, convidamos todos a fazermos juntos esse momento tão especial que nós chamamos de paz. Mas é muito mais que um paz. É uma permuta, é uma troca imensa, é uma transfusão de energia onde todos nós juntos podemos trocar a essência divina uns com os outros. Não é muito lindo, amado, amada? Isso é de uma beleza incrível, imensa. Então, nós abriremos o nosso Evangelho sem pedir. Depois de feito toda essa permuta, essa troca, essa transfusão, essa grande conexão entre todos nós, encarnados e desencarnados, vamos pedir à espiritualidade que nos dê uma frase, uma palavra, um conceito, para que nós possamos meditar para esse momento em que atravessamos. Vamos juntos, então, lembrando de deixar a sua água próximo. Vamos deixar a nossa aguinha aqui para que ela possa ser fluidificada, ou seja, medicada, fluidificada com essa energia de amor para cada um de nós. Se for na garrafa, por exemplo, para atender outras pessoas, como a nossa amiga Karen explicou na abertura da prece, nós podemos então colocar os nossos lençóis para que sejam fluidificados. E na quarta-feira, quando recebermos as visitas espirituais, teremos então um reservatório amoroso de energias que servirão a um propósito de cura, de retificação, de plasmar energias saudáveis em nossos corpos. Então vamos juntos? Que Jesus nos abençoe, que nossa Mãe Santíssima esteja conosco, que Deus, enfim, nos cubra com essa chuva de bênçãos que sempre vem de nosso amado Pai. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, este que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mestre amado Jesus, então nos dirigimos a vós, pedindo que interceda por nós junto a Deus, que conduza todas essas energias, esse desejo de mudança, de aprimoramento, essa sede de cura, essa sede de restabelecimento das nossas forças, enfim, que toda essa nossa súplica, essa nossa gratidão, Mestre amado Jesus, Senhor, nesse momento, se conosco, Senhor, hoje e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Mãe Santíssima, Mãezinha amada, nesse momento nós pedimos, Senhora, que a tua luz desça sobre nós, nos orientando, nos amparando, mestra da nossa vida, ser essa condutora dos nossos passos, que possamos caminhar por caminhos seguros, em busca dessa felicidade eterna, a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Amados, caiu no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Um espírito protetor, em Bordeaux, na França, no ano de 1861, deixou esse pequeno trecho dentro do capítulo, dentro de O Duelo, tá? O item O Duelo. Eu vou ler então o trecho. O duelo, outrora chamado de juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis se visseis dois antagonistas mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de ferro em brasa para o ajuste de suas querelas e dar razão àquele que melhor resistir à prova? Qualificaríeis esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior do que tudo isso. Para o duelista emérito, trata-se de um assassinato a sangue frio, premeditado, pois tem certeza que vencerá. Para o adversário, quase certo de sucumbir à face, sua fraqueza e falta de habilidade, é um suicídio cometido com mais fria reflexão. Sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, submetendo-se ao acaso essa questão. Mas não seria isto, sob uma outra forma, voltar ao juízo de Deus da Idade Média? E nessa época era infinitamente menor a culpa. O próprio nome julgamento de Deus indica uma fé ingênua, é verdade, mas enfim, uma fé na justiça de Deus, que não deixaria sucumbir um inocente, enquanto que no duelo impera a força bruta, de tal forma que não raro é o ofendido que sucumbe. Estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho. Quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade exemplificada e ensinada pelo Cristo? Ai, amados, toda a prece de hoje vem com uma coletânea. Nós tentamos, na organização da prece, trazer vídeos, músicas, pequenos trechos de palestras, enfim, uma série de, uma coxa de retalho para que a gente possa ampliar esses conceitos, né? E o conceito de hoje, primeiramente, está muito ligado à conversão de Saulo às portas de Damasco, porque no dia 25 de janeiro é comemorado esse dia, o dia em que Saulo, às portas de Damasco, vê Jesus, o Cristo. E então, diante dessa visão que o deixa cego, como nós vimos no filme, na pequena animação de hoje, ou como sabemos de diversas maneiras, né, amados? Pelo Evangelho, pelo livro Paulo e Estevão, que é de uma beleza incrível, esse romance, essa psicografia de Chico
e de Emmanuel, né, o espírito que dita a psicografia, esse romance psicográfico. Amados, então, no dia de hoje é comemorado o aniversário da cidade de São Paulo e, como vimos, Chico Xavier faz, quando ele recebeu as chaves da cidade de São Paulo, ele agradece então e traz para nós aquela grandeza daquele agradecimento, contando em detalhes como foi a constituição do Colégio São Paulo de Piratininga, né? Ou seja, a origem da cidade de São Paulo. Que coisa linda, né, amados? E narra como quem realmente parece ter estado lá. Há muitos que dizem que Chico Xavier é reencarnação de José de Anchieta. E se de fato isso ocorreu, então realmente ele estava lá, né? Porque José de Anchieta, como disse o Chico, ficou responsável pela educação, né? Pelos princípios norteadores ali da educação do colégio. E não é lindo ver que São Paulo inicia com um colégio, né? Um espaço de educação, o que nos leva a pensar muito grandemente na questão da educação, né? Se nós olharmos a história de Paulo ou Saulo, né? Judeu, do farisaísmo, não acreditando que o Cristo ainda havia chegado, né? Renascido, e, no entanto, quando ele descobre as portas de Damasco, que o Cristo já havia chegado sim, e que os valores dele estavam equivocados, porque era muito difícil para ele entender um Cristo entre pescadores humildes, prostitutas, ladrões, né? E, no entanto, que grandeza havia nesse Cristo, né, amados? Que grandeza. Justamente ir, como ele mesmo disse, ele veio, o médico veio para os doentes, né? Ou seja, para aqueles que querem de fato buscar o seu caminho de cura, né? De transformação. Paulo, então, convertido, se transformou no maior evangelizador que a gente tem notícia, fora o Cristo, claro, né? Mas assim, se nós olharmos todo o Novo Testamento, a quantidade de notícias, de cartas, de histórias de um grande educador caminhando por toda a terra conhecida de então, levando as palavras do Cristo. Ou seja, essa água viva, levando essa água eterna, levando esses conhecimentos que foram norteadores das civilizações cristãs, né? Então, nós temos aqui um olhar muito especial para a questão da educação, ou seja, para que essa humanidade pudesse ter modelos claros, né? Como era do Cristo e como depois passou a ser o de Paulo. E olha que Paulo vinha de uma história difícil com relação a modelos. Por quê? Crendo muito no que ele tinha como crença até então, ele chegou a levar pessoas à morte, jogou pedra em Estevão, matou, enfim, fez uma trajetória de muita dor, né? Mas que tinha a ver com um conjunto de crenças, da maneira como ele via Deus e a prática desse caminho com Deus na Terra. No momento em que ele mudou a sua maneira de ver, tanto é que assim, ele muda radicalmente. Ele troca o nome de Saulo, o nome de um rei, ele vai para Paulo, o menor, no nome romano, que naquele momento carregar um nome romano tinha um peso todo especial para aquela sociedade de então, né? Então, o menor. E aí ele vai fazendo essa trajetória, assim, quem conhece a história de Paulo entende bem isso que nós estamos dizendo. Paulo passa por uma transformação imensa, mas vamos analisar alguns pontos.
que são muitos. A história de Paulo é muito rica, né? Mas Paulo buscou, primeiro, um autoconhecimento a um nível incrível, né? A cegueira de Paulo também é a iluminação desse ser. Ali ele renasce, né? Ele renasce para um outro caminho maravilhoso. Mas o que nós gostaríamos de ponderar nessa noite? Ele refaz toda a sua trajetória baseado nas experiências que ele tinha. Ele renasce, mas não era possível uma massa humana nova, totalmente nova. Ele precisava refazer a sua história a partir do que ele foi até então. Não é, amados? Assim como nós, esse autoconhecimento profundo e que com certeza gerará o novo em nós, não pode descartar o que nós somos em essência. Como disse Arthur Valadares, no comentário dele, da prece de hoje, o processo educativo é como um despertar em nós. É como se nós lembrássemos do que nós fomos eternamente em várias outras encarnações. Não é mesmo? Platão fala sobre isso. Quem já estudou educação em Platão lembrará disso. Nós lembramos, nós temos memórias espirituais profundas. E aí caminhamos para um roteiro em que nós teceremos segundo aquilo que é a nossa verdade, aquilo que nós damos conta, segundo, vamos usar um conceito moderno, segundo a nossa autonomia, uma autonomia espiritual. Não é verdade, amados? Nós podemos conduzir os nossos passos segundo um conjunto de valores e que nós dominamos, nós entendemos, nós temos um valor condutor de toda essa caminhada. Senão ela não ocorrerá. Então, esse processo educativo, ele só é possível de verdade se ele tiver um respeito profundo por cada individualidade, por cada história. E Deus tem isso para conosco, para cada um. Renascemos recebendo de Deus essa oportunidade maravilhosa. Ganhamos um novo corpo, uma família, um local, saúde ou debilidades, enfim, nós temos um conjunto que nos propicia fazermos uma trajetória linda, feliz, buscando a felicidade, nem sempre feliz, né, amado? Porque não quer dizer que vão ter facilidades e viveremos num constante paraíso. Não viveremos. A Terra não é esse planeta. É um planeta de expiação e provas, caminhando para a regeneração. Mas a regeneração é o nosso objetivo maior, ou seja, a transformação. Então nós temos, por exemplo, Jesus, que vem dar para a gente esse conjunto de modelos preciosos e precisos. E que é muito difícil para nós seguirmos, mas são lindos, inspiradores, norteadores e podemos seguir. Mas em todos os tempos sempre tivemos grandes modelos. Chico Xavier, olha que modelo maravilhoso de cristão contemporâneo. Muitos tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e ver a grandeza da simplicidade em Chico, a grandeza da verdade expressa em cada olhar, em cada sorriso daquele ser maravilhoso que foi Chico Xavier. Amados, Paulo, eis um grande exemplo, principalmente para aqueles que se acham criminosos, que passou do limite com relação às atrocidades. Não existe isso. Para Deus não existe.
Porque, na verdade, lembra da proposta de João, o Batista? Ele dizia, antecedendo Jesus, né? Arrependam-se. Está vindo aí o novo reino. Então, o arrependimento associado com uma vontade real de transformação, um desejo sincero de mudança, parece ser, não é verdade, amados, a proposta do cristianismo. Eu não preciso ser isso, porque muitas vezes eu não consigo ainda. Como Paulo. Paulo, em vários momentos, se achava incapaz de fazer algumas das coisas que era solicitado. Ele chega a dizer isso para Ananias, para Jesus em suas preces, para os apóstolos que o receberam. Mas, no entanto, o tempo todo ele recebia o quê? Encorajamento para as mudanças necessárias. E ele conseguiu, claro que com muita dor, tudo que ele levou ao próximo, ele colheu um após o outro em sua existência ainda nesse planeta. Mas, amados, que história mais linda. E ele sai, então, um prisioneiro, uma pessoa que recebia várias vezes açoites, pedradas, mas ressurgia e fazia novamente a trajetória e ajudando muito, fazendo a caridade. Amado e amada, então, para nós fecharmos a nossa reflexão dessa noite, se não quisermos entrar nesse eterno julgar um ao outro, esse duelo constante, uns com os outros, que nós possamos fazer esse duelo, entre aspas, com a gente mesmo. Um olhar minucioso, escarafunchar, eis uma palavra nessa hora muito preciosa, assim, retirar todas essas questões que habitam o nosso ser e, com todo o amor do mundo, com o amor do Cristo em nós, dar um novo significado para cada um desses pontos. E aí, passaremos de marginais, delinquentes, para cristãos em potencial, porque podemos usar essa energia para fazer o bem em nós e com quem está à nossa volta. Aí sairemos do duelo para um elo precioso com o Cristo, com o cristianismo, com o ser redivivo que passaremos a ser. E assim encontraremos a paz. Caridade. Eis a grande ferramenta. Nós vamos fechar a nossa noite ouvindo uma música muito linda, a musicalização da prece de São Francisco de Assis, que dá para nós, em pleno século XIII, XIV, dá para nós um modelo, de novo, claro, cristão, de como caminharmos em busca do amor verdadeiro, da paz verdadeira, da felicidade real. Então, vamos ouvir essa melodia que traz essas palavras norteadoras, como foi para Paulo, como foi para Chico Xavier, como foi para todos que seguiram essa grande trajetória amorosa do Cristo, essa lei de amor. Paz no coração de todos, uma excelente noite. E lembremos, ninguém está só, ninguém. Estamos cercados por anjos, por seres que nos amam, também por alguns que precisam de ajuda e por outros que têm para conosco ligações difíceis. Mas que bom, isso nos anima a fazermos a conexão o mais rápido possível para nos ajudar e para ajudar todos esses que de alguma forma estão ligados a nós. Muita paz. Que Jesus, esse doce e amoroso Rabboni, possa estar conosco em todos os momentos, nos fortalecendo e nos preparando para essa caminhada tão doce, para dentro de nós mesmos e de encontro ao outro, para concretizarmos
o amor na terra. Paz. Boa noite a todos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvida, eu leve a fé. Onde houver erro, eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver treva, eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é bom que se vive para a vida eterna. Mestre,